Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Um artigo de Satyanarayana Das, Babaji, né? O artigo Escutar e Cantar sobre Krishna, o Supremo. A gente vai terminar ele, continuar outros aí. Bom, de todos os nomes de Bhagavan, Kirtana, do nome de Krishna, é extremamente benéfico. E o Kirtana do Hare Krishna Mahamantra é muito estimado, porque foi cantado por Sri Chaitanya e seus Mahadevotos. Se a oportunidade de ouvir um grande devoto ainda não se apresentou, deve-se realizar Kirtana por conta própria. Nesse caso, a prática deve ser realizada com consciência do que o Kirtana desses nomes foi promulgado no passado por grandes devotos. Deve-se realizar Kirtana como o seguidor de seu Guru Parampara e não de uma forma independente. Se alguém está apaixonado por um garoto ou garota e vê outra pessoa na rua que se assemelha a eles do modo de andar, no penteado ou em outras características físicas, então, de imediato, ficará naturalmente absorvido em pensamentos sobre a pessoa amada. Consequentemente, se alguém ouvir alguém chamando outra pessoa cujo nome começa com as mesmas letras do nome de seu amante, se lembrará dela ou dele. Grandes devotos como Shiva ficam absorvidos na contemplação de Bhagavan, mesmo que ouçam apenas a primeira sílaba do seu nome. Na verdade, a atenção de Bhagavan também é atraída para quem profere seu nome, mesmo que tenha soado incidentalmente. Um exemplo evidente do poder do nome é encontrado na história de Draupadi no Mahabharata. Quando Dushasana tentou despi-la, tirando o seu sari, ela implorou a Bhishma e a outros líderes do Kauravas para pôr fim a essa grande injustiça. Mas ninguém veio em seu socorro. Finalmente, em desespero, ela chamou o nome de Krishna, que imediatamente apareceu na forma de uma roupa inesgotável para mantê-la coberta e frustrar a tentativa maligna de Dushasana. Mais tarde, Krishna disse, enquanto eu estava longe em Dwarka, Draupadi gritou meu nome, ó Govinda, sou, portanto, profundamente grato a ela, a qual nunca se afasta do meu coração. Né? Mahabharata. Tal é o poder do nome. Se você se deparar com uma pessoa famosa, mas não a conhecer, você nem mesmo notará sua presença, mas se alguém lhe disser seu nome ou quem ela é, você ficará imediatamente atento. Isso significa que o nome é mais influente do que a própria pessoa. Porque o nome tem tal potência para chamar a atenção de grandes devotos, até mesmo do próprio Bhagavan, então descrever o nome meramente como aquilo que remove os pecados de um cantante não faz jus à sua glória. A remoção dos pecados pode ser realizada até mesmo por uma mera aparência do nome Namabasa, como é conhecido pela história de Ajamila. Tá, então o segundo artigo aí é por que escutar de um guru. Então vamos lá. Então, por que estudar de um guru, né? O artigo chama isso. Para se envolver na prática do Bhakti, o praticante precisa do conhecimento necessário sobre a prática e o objetivo a ser alcançado. Essas são perguntas mais frequentes. Né? Este conhecimento tem que ser recebido de um professor qualificado. Não é possível receber o conhecimento sozinho com auxílio dos livros e palestras disponíveis na internet. Por que eu deveria me envolver com um professor? Né? Já ouvi muitas histórias sobre como os gurus exploram seus discípulos em nome da rendição. Eu não quero ser enganado. Eu gosto de Bhakti, mas eu não quero fazer parte de um grupo ou instituição. Eu amo minha liberdade, porque Deus deveria se limitar de uma maneira que só pode ser abordado por um guru.
Deus é para todos e somos todos iguais, então não podemos nos aproximar de Deus diretamente? Bom, essas perguntas se fazem. Diva Goswami responde essas perguntas na Nutíada 208 do Bhaktisiddhanta. Ele cita uma declaração de Sri Krishna falada a Uddhava. Abaixo apresento a tradução do meu comentário, que ele está falando, né? Tradução, comentário. Entre eles, né, o Shravana Guru, o Siksha Guru, o Mantra Guru, especificamente pelo contato com o Shravana Guru que a instituição imediata das verdades das Escrituras pode se manifestar, e não de outra forma, conforme declarado por Sri Krishna. Né? Estão os versos aí. O Acharya é a parte inferior da madeira usada para acender uma fogueira, Adya Arani. O discípulo é a parte superior da madeira, Uttara Arani. A instrução é o pedaço da madeira no meio usado como uma vara de agitação, né? Tat Sandana. E o conhecimento é sua união, o que confere deleite. Bom, agora um verso do Bhagavatam. As palavras Adya... Esse foi um verso do Bhagavatam, perdão. A palavra Adya, literalmente, o primeiro significa a parte inferior de uma madeira usada para acender uma fogueira, né? Adhara Arani. O composto Tatshandanam, literalmente, seu ponto de contato, significa a vara colocada entre os dois dedos. Né? A palavra Pravachanam, discurso falado, significa instrução oral, né? Upadesha. A palavra Vidya, conhecimento, refere-se ao conhecimento revelado nas Escrituras, que se manifesta a partir da união desses três, assim como o fogo é gerado pelo contato das peças da madeira inferior, superior e intermediária. Né? Uma declaração semelhante é encontrada no Shruti. Né? Aí fala, agora com relação ao conhecimento, o Acharya é a forma anterior, né? O discípulo a posterior, o conhecimento sua junção e a instrução o meio. Taittiriya Upanishad. Né? Portanto, o Shruti faz as seguintes declarações a respeito da necessidade de receber conhecimento de um guru. Né? Para obter a realização imediata da realidade suprema, certamente devemos nos aproximar de um guru. Mundaka Upanishad 1.2.12. Depois tem... Aquele que aceitou um acharya torna-se familiarizado com o absoluto. Né? Chandogaya Upanishad 6.14.3. E o outro verso, ó meu querido, essa sabedoria pertencente ao absoluto não pode ser obtida pela lógica, somente quando o conhecimento é recebido de um guru, isso leva ao verdadeiro entendimento. Kata Upanishad. Um comentário agora de Babaji Maharaj. Antigamente, o fogo necessário para realizar yagna era produzido pela agitação da madeira da árvore Shami. Essa madeira foi chamada de Arani. Para iniciar o fogo, o atrito era criado entre uma parte inferior de uma madeira, uma parte superior e uma haste de agitação no centro. Como na época em questão não havia caixas de fósforos disponíveis, não havia outra forma de produzir fogo. Da mesma maneira, não há outra maneira de obter conhecimento exceto se aproximando de um guru. Nessa analogia, o guru é comparado ao pedaço de madeira da base, o aluno ao pedaço de madeira da parte de cima, e a instrução recebida do professor, a vara que agita, uma vez que agita a mente do aluno. O conhecimento gerado no aluno, a partir dessa união, é comparado ao fogo. Assim como o fogo foi usado para realizar yagna, também o conhecimento recebido de um guru autêntico leva a pessoa ao objetivo final. Alguém poderia objetar que o conhecimento pode ser obtido por iniciativa própria, simplesmente tendo livros. Né? Hoje em dia, a maioria dos livros está disponível no formato de acesso da internet, impresso ou internet. Existem também palestras de áudio e vídeo disponíveis. Né? O guru era anteriormente necessário quando estes não existiam. Né? Dessa forma, assim como a caixa de fósforos ou isqueiros, são agora a maneira conveniente de acender um fogo, tornando obsoleta a necessidade de agitar a madeira. Né? Também não há mais necessidade de buscar conhecimento com um guru,
Então, por que se dar ao trabalho de fazer isso? Isso. Em resposta a essa dúvida, o Goswami cita o versículo principal dessa Nucheda para afirmar a necessidade absoluta de tomar um guru, né? A prática de agitar a lenha para gerar um incêndio não era um fogo, né? Um incêndio não era apenas porque não existiam caixas de fósforos ou isqueiros no passado, mas porque era parte essencial da liminar para executar o yagna, né? O yagna deve ser realizado da maneira precisa, prescrita, para atingir o resultado desejado, né? Se algum detalhe for adulterado, ele não produzirá resultado desejado, né? No Mahabharata, né? Vana Parva, capítulo 135, há uma história para ilustrar a necessidade de aprender de um guru, né? Havia um menino brahmana chamado Yavakrita, que se recusou a frequentar a escola tradicional, né, chamado Gurukula, onde os alunos vão morar com o guru. Quando ele cresceu, ele percebeu que não poderia atuar como um brahmana sem uma educação. Com base nisso, ele decidiu que, de alguma forma, deveria obter conhecimento, mas, neste ponto, ele não queria ir até um professor, porque ele se sentiria um tanto envergonhado de estar com alunos muito mais novos, né? Ele ouviu que era possível obter qualquer coisa observando penitências. Então, ele foi para as profundezas da floresta e fez penitências severas na esperança de adquirir conhecimento. Muitos anos se passaram, mas ainda não havia resultado. Um dia, Yavakrita foi até o rio próximo para dar um mergulho, e lá ele viu um homem idoso sentado e jogando areia à margem do rio com as mãos, né? Yavakrita ficou curioso, né, para saber o que o velho estava tentando alcançar. Ele se aproximou dele e perguntou por que ele estava jogando areia no rio. O velho respondeu com toda a seriedade: preciso atravessar o rio, não sei nadar e não há barcos disponíveis, então decidi construir uma ponte para atravessá-la. Quando o jovem brahmano viu isso, ele não conseguiu controlar a sua risada. O velho perguntou-lhe: o que é tão engraçado? Você acha que existe uma maneira mais fácil de atravessar o rio? Yavakrita respondeu: eu estou rindo de sua ignorância. Você não pode construir uma ponte jogando areia na água. Qualquer tolo sabe disso. Com isso, o velho respondeu: se você acha que pode obter conhecimento sem se aproximar de um guru, então também posso construir uma ponte dessa forma. Eu farei isso por meu próprio esforço. O Brahma ficou chocado ao ouvir isso. Então o velho revelou a sua identidade como Indra, que apareceu ali por compaixão pelo Brahmana. Indra então pediu a ele que encontrasse um guru qualificado e estudasse os Vedas com ele. E aí mais um artigo: a importância de escutar o Srimad Bhagavatam. Ouvir sobre Krishna é o primeiro passo no Bhakti. Existem várias escrituras que descrevem histórias sobre Krishna. Entre eles, Srimad Bhagavata Purana. O Purana é o Purana Supremo. Portanto, ouvir é supremo. Sri Jiva Goswami afirma isso nos 2 Anuchedas abaixo, do Bhakti Sandarbha. O Anucheda 260, a preeminência das palavras do Bhagavata Purana. Mesmo entre a gama completa de Bhagavad Gita, que está disponível, né, para ser ouvida, ouvir o Srimad Bhagavatam é supremamente proeminente, né? Isso é porque ele consiste de palavras extraordinariamente poderosas da natureza descrito abaixo, né? Tadrisha Prabhavamaya Shabda. E também porque ele está repleto da suprema apreciação estética, Parama Rasamaya. A primeira dessas duas características é indicada no seguinte verso, chamado Bhagavatam. Esse verso é famoso. Então ele vai falar: nesse Srimad Bhagavatam, o qual foi revelado pelo grande sábio Vyasa, o supremo caminho místico daqueles que estão livres da inveja, estabelecidos no estado de ser autêntico, é revelado, totalmente desprovido de qualquer engano aqui, único, né, ontologicamente real, né, o qual concede auspiciosidade e desenraiza as 3 misérias, é sujeito a ser conhecido e imediatamente realizado. É esse
o caso no qual, por ouvir outras escrituras, o Supremo Onipotente Ishvara pode ser capturado imediatamente dentro do coração? A pergunta. Não, de fato, no entanto, ele é capturado pelos virtuosos no exato momento em que eles desejam ouvir o Bhagavata, né? Chamado 1.1.2. Né? A palavra Mahamuni, o grande sábio, aqui se refere a Sri Bhagavan, cujos pés de lótus são dignos de serem honrados por todos os seres grandemente realizados. Mahat. A pergunta Kim va parahi, que necessidade há de qualquer outra literatura? Ou é esse o caso no qual ouvir outras escrituras Ishvara pode ser imediatamente capturado dentro do coração? Demonstra o status exaltado natural, né? Swabhavika Mahatmyam das palavras Srimad Bhagavata. Bom, no título 261, Srimad Bhagavata repleto de raça. O fato que é que o Srimad Bhagavata é repleto de raça suprema, segundo a característica mencionada no Anuttita anterior, é expresso no seguinte verso. Ele cita o verso aí. Esse belo Bhagavata é, de fato, celebrado como essência de todos os Vedantas, ou seja, os Upanishads, aquele que é arrebatado pelo néctar imortal do seu sabor estético, raça, não experimentará atração, rati, por qualquer outra escritura. Srimad Bhagavatam 12.13.15. A raça, ou sabor estético do Srimad Bhagavatam, é o néctar imortal, Amrita. O verso se refere a alguém que é arrebatado pelo néctar dessa raça. Comentário. No Tattva Sandarbha, se divulgou Swami estabeleceu que o Bhagavata Purana é a escritura mais autorizada na questão da autorrevelação da verdade absoluta, completa, para tátua, mas não é sua única grandeza. Mahatmyam. É também o meio proeminente de experimentar a verdade diretamente. Além disso, é glorioso em virtude de seu autor divino, sua mensagem quintessencial, é até mesmo a própria natureza de suas palavras. Isso quer dizer que mesmo um ouvinte ou um leitor que não entenda o significado das palavras do Bhagavata, eles ainda exercem uma influência poderosa como um medicamento potente, ingerido sem saber. Além disso, a glória do Bhagavata Purana é por causa do seu orador original, Shukadeva, que é celebrado como Nitya Vishnu Jana Priya, o sempre amado dos devotos de Bhagavan. Um exemplo do poder transformador das palavras do Bhagavata é evidenciado no caso do próprio Shukadeva. Desde seu nascimento, sua consciência estava completamente absorvida na bem-aventurança de Brahman, Swa Shuka Nibrita Chetaha. Ele saiu de sua casa imediatamente após o nascimento, sem fazer qualquer educação, terminar sua educação no Petyan. No entanto, quando ele inadvertidamente ouviu alguns versos descrevendo os encantadores liras de Krishna, seu ser essencial, foi irresistivelmente atraído por eles. Após essa transformação interna, iniciada simplesmente por ouvir alguma das palavras do Bhagavata, ele voltou para o seu pai Vyasa e estudou o Bhagavata Purana com ele por completo. Portanto, Sri Vyasa questiona: qual a necessidade de qualquer outra escritura? Esta é a pergunta retórica para enfatizar a grandeza do Srimad Bhagavatam. Bom, qualquer pessoa que se desenvolveu o gosto por Srimad Bhagavatam não saboreia nenhuma outra escritura, porque nada mais se compara a ele. Uma pessoa que desfrutou de uma refeição deliciosa, recém-preparada, não se interessará por comida rançosa e estragada. Consequentemente, Vyasa exorta todos os rasikas a beberem o rasa do Bhagavata até a liberação e além da mesma. Né? No fim do artigo. Vamos lá. Glossário. Adhyatmika klesha são sofrimentos da mente e do corpo. Agora a canção. Né? Canção. Bom, é de Sirupa Manjari Pada, né? Narottama Das Thakur. Né? A beleza de Sirupa Manjari é plena de doçura como a lua, assim como na noite enluarada o lótus de Kumuda
desabrocha plenamente, meu coração desabrochará por completo, noite e dia, sob os raios de sua beleza, semelhante à lua. O que é o significado desse abrochar? Como abrir, assim, vai aflorar, né? Bom, agora a frase da Bhaktivinoda Thakur, ele diz que Vrindavan é para os pensadores vazios e superficiais, um homem real e de Bhajana ele irá preferir Kurukshetra. Siddhanta, filosofando. Para uma pessoa que quer solução definitiva dos problemas da vida, ela deve adotar o caminho... Não, isso aqui eu esqueci Siddhanta, né? Tudo bem. Aí que vai. Filosofando, Siddhanta, não importa. Para uma pessoa que quer a solução definitiva dos problemas da vida, deve adotar o caminho de Sharanagati, rendição. Isso significa entrar na boca de Agassura, entender que Krishna vai te proteger. O caminho do sadhaka é esse, buscar a proteção de Krishna. Com o ego desfrutador, nós observamos os objetos materiais e tiramos a vida deles, ou seja, eles deixam de existir pela própria conta e têm que existir por nosso desfrute. Né? Isso que seria o filosofone. E o Hari Bhaktilas. Escutar e cantar a respeito de passatempos de Krishna de manhã, né, que é o Vilasa 1, T7, despertar as deidades enquanto tocam instrumentos musicais, tirar as flores do altar, fazer o Mangalarati. Aí tá, são os deveres aí da manhã, né? Hã? Ainda não, tá vendo? Tá escapando do banho. O verso agora é o Indriyani Parani Ahu, né? Indriyani são sentidos, Parani superior, Ahu são ditos, né? O versinho aí para decorar, o 107, Natat Bhashate Suryo, 109, Natata Me Priyatma, e esse número eu não peguei, acho que é o 110, eu acho, Janisha Sarva Bhutanam. Vai estar perto aí, se não for, está perto.